Está no ar, Giro Cidade. Olá a todos, estamos entrando no ar agora com o programa Giro Cidade. Agradeço pela sua companhia, de você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos aqui do SBT Ariquemes Canal 11. E o nosso programa Giro Cidade está sendo gravado diretamente daqui, da Cerâmica Portinari Prime, a arte em acabamento. Aqui na Cerâmica Portinari Prime você encontra louças, metais, papéis de paredes, revestimento em 3D, tudo o que você precisa para a realização do seu projeto. E o melhor, você pode financiar a sua compra. Isso mesmo, você pode financiar pelo Banco do Brasil e também pelo BNDES. Então venha nos fazer uma visita aqui na Cerâmica Portinari Prime. O telefone é o 3536-2788. Cerâmica Portinari Prime, a arte em acabamento. E nessa quarta-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Porém, existem alguns mitos referentes à nossa história, a história que nós conhecemos. E para esclarecer essas dúvidas, nós fizemos uma reportagem com o professor de História, Hugo Fotopoulos, e você vai saber um pouquinho melhor agora. Confira comigo. E nessa quarta-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, ao contrário do que se fala, a independência ela não parece ter sido tão histórica como é contada nos livros hoje que nós lemos e aprendemos na escola. Por isso, eu convidei para estar aqui comigo o professor Hugo Fotopoulos. O professor Hugo, ele é formado em História pela Universidade Federal de Rondônia, na cidade de Porto Velho, e atualmente ele é professor de História aqui na Universidade Federal de Ariquemes, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Professor, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Então, para a gente esclarecer essa dúvida, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: Dom Pedro, proclamou a independência do Brasil como no quadro de Pedro América que nós vimos? É um processo que vai acontecendo como uma propaganda, né? Sim. O quadro ele retrata um momento épico, histórico, de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, empunhando a sua espada, dando o grito da independência. Na verdade, foi uma propaganda mesmo da época, não nesse período de 1822, 7 de setembro, que é o dia da nossa Sim. independência, mas 66 anos depois, quando Dom Pedro II, o então filho de Dom Pedro I, pede para Pedro Américo fazer um quadro homenageando ao seu pai. Então, desta forma, ele pinta o famoso quadro da independência do Brasil, que hoje está presente, né, no Museu do Ipiranga, em São Paulo, né? Então, no caso, hoje existe mito, então, que esse quadro não foi pintado de acordo com o que nós conhecemos. Ele seria uma cópia de um outro quadro de um pintor famoso. Existe a discussão, né? Várias pessoas defendem isso, que existe um pintor francês chamado Jean-Louis Masséna, que tem um quadro exposto no Metropolitan Museum, em Nova York, e ele explicita bem a coisa de Napoleão em Friedland, que mostra justamente a cena muito parecida de Napoleão em cima do seu cavalo branco, empunhando a sua espada, cercado pela sua guarda, e quando você sobrepõe a imagem é muito parecida. O quadro, também da mesma forma que o de Pedro Américo, não é pintado na época de Napoleão, quando em 1810, 1815. O quadro já é pintado em 1875, mas se você for ver, o quadro é mais novo que o do Pedro Américo. Então, quando você sobrepõe as imagens, você vai ver que é muito idêntico. Então, existe sim a discussão que o quadro de Pedro Américo seja um plágio do quadro de Masséna, que está hoje exposto no Metropolitan Museum em Nova York. Sim. No quadro de Pedro Américo, nós temos Dom Pedro I montado em um cavalo com a guarda em volta, e na verdadeira história real que se diz, segundo alguns historiadores, Dom Pedro está montado em uma mula ao lado de fazendeiros. O que acontece? Como se trata de um período que nós não temos internet, então Sim. Você não pode dar o grito da independência em tempo real, o Brasil se torna independente. Quando José de Bonifácio, o patriarca da independência, avisa Dom Pedro, consegue mandar um mensageiro e avisar Dom Pedro I que em Portugal estava tendo a Revolução do Porto, né, exigindo a volta de Dom João VI,
e a volta também de Dom Pedro I, ele estava voltando da casa de Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, todo mundo sabe que era amante dele, ele era casado com a Imperatriz Leopoldina, mas todo mundo sabe que Dom Pedro I não era uma pessoa muito fiel. Sim. Ele estava voltando da casa de Domitila de Castro, o então barão de Pindamonhangaba, acho que na época o coronel ainda Marcondes, ele fala que ele estava em cima de uma mula com os fazendeiros e com dor de barriga. Sim. Ele ressalta isso, que ele estava com muita diarreia. Então, acho que o grito não foi de independência. E vários historiadores defendem essa corrente. Porque são em cima de relatos de pessoas que estavam naquela comitiva, mas não tem nenhum daquele glamour que Pedro Américo pinta nas margens do Rio Ipiranga. Independência ou morte. Professor, então, de qualquer forma, o Brasil era colônia de Portugal. Vamos falar da independência, então, do nosso país. A independência do Brasil, ela foi um processo pacífico? A proposta é a seguinte, tudo começa com Napoleão, quando invade a Europa, toma conta da Europa, e a família real tem que vir para o Brasil. Quando a família real vem para o Brasil, em 1815, ele deixa de ser colônia de Portugal, o Brasil, e vira Reino Unido de Portugal e Algarves. Ele aumenta o seu nível, podemos dizer assim. Então, quando ele aumenta esse nível, quando Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro I também tem que voltar. Se Dom Pedro I voltasse para Portugal, o Brasil voltaria a ser colônia. Na época, Dom João VI exige a volta de Dom Pedro I, mas Dom Pedro I não volta não porque ele gosta do Brasil, porque ele já tinha feito acordos muito rentáveis economicamente para ele. Sim. E também politicamente para Portugal, porque garantiria ainda a presença de um monarca descendente de Portugal no Brasil, ele ganharia muito dinheiro e conseguiria, dessa forma, se manter aqui. Quanto à questão do valor pago, a Inglaterra exigiu que tivesse uma forma de pagar a situação para Portugal, né? Vamos dizer assim. E aí ele estipula um valor de 2 milhões de libras esterlinas. Quem emprestou foi a Inglaterra. Dessa forma, agora Portugal não tem mais poderes políticos, a independência é política. Mas aí já nasce a nossa dependência econômica da Inglaterra e nasce a nossa, como se diz, dívida externa. É interessante também dizer que quando Dom João VI foi embora do Brasil, ele fez questão de levar todo o dinheiro que tinha aqui no Brasil. E o primeiro país, depois desses que fizeram o acordo, Portugal e Inglaterra, a reconhecer a nossa independência, foi os Estados Unidos. Sim. Em 1824, se eu não me engano. Ok, então, professor Hugo, para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, o Brasil tem que ser grato a Portugal? Dom Pedro I, ele era filho de um monarca. Dom Pedro I, de um monarca de Portugal. Para você entender o que estava acontecendo, a América Latina toda, principalmente na América do Sul, toda estava se tornando república. Sim. Então a jogada foi muito interessante, muito inteligente, porque além de não transformar o Brasil ainda numa república, só em 1889, ele consegue dessa forma criar uma monarquia constitucional, na qual ele continua sendo absoluto, porque ele cria o quarto poder moderador e se mantém aqui no poder. Eu acho que nós não devemos gratidão nem a Portugal. Sim. E nem a Inglaterra, que é justamente a mediadora e a quem nós vamos ficar refém economicamente, a posteriori. Nós sim nos tornamos independentes politicamente de Portugal. Não foi, diga-se de passagem, um processo pacífico. Por quê? Vários estados do Brasil não queriam se tornar independentes, queriam continuar ligados a Portugal. É o caso de Grã-Pará e o Maranhão, a Bahia e outros estados na época, províncias, né? Na época do Nordeste. Então, oficialmente nós não devemos, porque nós continuamos ainda tendo uma ligação, porque o rei era Dom João VI, o filho dele era Dom Pedro I, e querendo ou não, estavam ligados ainda, mas politicamente não. Economicamente sim, mais ainda para a Inglaterra.
Ok. Professor Hugo, muito obrigada por esse bate-papo. Eu conversei então agora com o professor Hugo Fotopoulos aqui na Universidade Federal de Rondônia, trazendo um pouco sobre mitos e verdades sobre a independência do Brasil. Continuamos com a programação do Giro Cidade. Quer abastecer com combustível de qualidade? Vem para o Alto Posto Canaã. Aqui no Alto Posto Canaã, o atendimento é diferenciado. Você tem tudo com a melhor garantia. Alto Posto Canaã. Confira comigo o recado. É hora de comemorar! O Alto Posto Canaã e o Alto Posto Capitão estão em festa e convidam você a participar da promoção de aniversário. Ao abastecer acima de R$30 no Alto Posto Canaã e no Alto Posto Capitão, você ganha cupons para concorrer a um tablet, uma TV LG 43 polegadas e uma moto Honda Fan 160 SDI. Sorteio no Alto Posto Canaã, dia 1º de outubro. Aproveite, abasteça e tenha mais chances de ganhar. Promoção de aniversário Alto Posto Canaã e Alto Posto Capitão. Alto Posto Canaã, os apaixonados por carros sempre voltam. Eu vou para um rápido comercial e já volto porque hoje o programa está muito bacana. Não saia daí. Estamos de volta, confira comigo agora o nosso Giro Entrevista de hoje. E o meu bate-papo de hoje é diretamente aqui da CIA, Associação Comercial de Ariquemes. E quem está aqui comigo é seu Adeir, ele que é diretor aqui da CIA. E nós vamos falar um pouco sobre a economia aqui da região do Vale do Jamari, do município de Ariquemes. Seu Adeir, primeiramente, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. Mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui conosco para falar desse fator tão importante que é a economia aqui na região do Vale do Jamari. Hoje, o senhor, como diretor da CIA, da Associação Comercial, como é que o senhor avalia hoje em dia, por mais que o país esteja passando por um certo momento de dificuldade, a nossa economia aqui na nossa região? Bom, primeiramente, boa tarde, ouvintes do programa Giro Cidade, boa tarde a equipe da Giro Cidade. Bom, a economia de Ariquemes é uma economia fantástica, eu vejo, nós temos diversas opções. Sim. Nós temos aqui área de grãos, nós estamos muito bem, na área da pecuária, de leite, de corte, nós estamos muito bem, na área de garimpo, nós estamos muito bem. E a soja chegou para valer na nossa região. Sim. Então eu vejo a economia nossa muito estável e expandindo mais do que qualquer região do Brasil. Seu Adeir, o senhor falou aí muito bem, agregou o agronegócio aqui na nossa cidade, que cada vez cresce mais. Rondônia, saiu no jornal, que ficou na pecuária de leite em 9º lugar no ranking nacional, ficando atrás de grandes produtores realmente, que é Minas Gerais, Espírito Santo. Seu Adeir, a CIA, ela trabalha em função disso, para movimentar a nossa economia. Qual que é o papel da CIA? Muitas pessoas veem falar da CIA, mas não sabem o papel, qual é realmente o papel da CIA. O senhor, como diretor, qual que é o papel da CIA aqui no município de Ariquemes? Bom, a associação comercial ela é totalmente política, né? Mas é uma Sim. política diferente de partidos políticos. A nossa Sim. política é fomentar a economia da região, fomentar a economia para o nosso associado, causar uma boa perspectiva para o nosso associado. Então, ele está sempre voltado para essa meta, melhorar a minha cidade e a região do Vale do Jamari. Se a região do Vale do Jamari está bem, a minha cidade vai estar bem, o meu associado vai estar bem, as pessoas que trabalham no comércio vão estar bem, porque é uma corrente, então todo mundo precisa estar bem. Para mim, ganhar dinheiro, você não tem que perder, então todo mundo precisa ganhar para a região estar bem. E isso a nossa região do Vale do Jamari tem feito com perfeição e a Associação Comercial trabalha em cima disso. É política de desenvolvimento. Neste ano de 2016, quando se ouvia muito em falar em crise, a Associação Comercial rapidamente tomou uma atitude e fez uma parceria com o Sebrae e o Banco da Amazônia, trazendo para Ariquemes a força que movimenta. Como é que foi esta ação? Olha, isso aí foi uma ação muito rápida, realmente. E nós não acreditamos em crise. Você vê que em todas as crises aí, o nosso Natal da Sorte, que vamos ter outro esse ano, né? 3 anos consecutivos é a maior premiação do Brasil. Sim. Né? No ano passado nós demos aí 40 motos e 81 prêmios. Então a Associação Comercial, mais do que nunca, não acredita em crise. Sim. Né?
E a região, o estado de Rondônia não tem crise. Eu fico olhando nossos empresários, a miscigenação de Rondônia é muito grande. Então você pega um bloco aqui de 10 pessoas, você vai achar 8 pessoas de lugares diferentes, às vezes 8 estados diferentes. Então é um povo que viaja muito, é um povo que se atualiza bastante e por ser gente de diversas regiões do Brasil, são pessoas criativas. Estão sempre inovando, sempre fazendo coisas diferentes. Por isso que eu gosto do estado de Rondônia. Sou apaixonado com Rondônia, muito mais que o meu estado de origem. Outra coisa, então, que nós não podemos deixar de comentar aqui na cidade de Ariquemes, que é sucesso, é a nossa Expoari, que é a maior da região norte, e a CIA tem uma grande participação, que é a FEMUAR. Este ano nós tivemos a 19ª FEMUAR. Como é que o senhor avalia a FEMUAR do ano de 2016? Então, nós temos uma parceria ali, APA, Associação Comercial, SEBRAE e Mesas Rosalim. Foi muito boa a participação desse ano. Na exposição agropecuária foi em torno de 210 mil pessoas que passaram por ali nos 9 dias e no mínimo a metade desse povo passou na FEMUAR, que é o antigo SEBRAE, né? E muitos até hoje falam que é SEBRAE, mas não, lá hoje é o espaço empresarial. Sim. Na minha concepção, é a propaganda mais barata que existe em Ariquemes hoje, é a FEMUAR. Você vê, nós alugamos aquilo ali, com essa parceria que nós fizemos. A gente aluga por R$ 1.500 para o empresário. Sim. Dividido R$ 1.500 por 9 dias, dá R$ 166. Muito barato. É muito barato. E nós temos 2 tipos de empresário. Nós temos um empresário que quer fazer negócio, saíram todo mundo muito feliz, houve muitos negócios ali, e tem aquele outro empresário que quer só divulgar o nome da sua empresa. E vários desses empresários já deixaram reservado para o próximo ano o espaço de novo, né? Então você vê que foi realmente gratificante para eles e para nós muito mais. Então, como o senhor falou, até superou as expectativas então de quem expôs na FEMUAR neste ano de 2016. Olha, superou tanto que acho que mais ou menos a metade já está reservado para o próximo ano. Então o pessoal que expuseram lá continua com a gente para o próximo ano. E as parcerias também já foram firmadas para o próximo ano. Seu Adeir, o senhor falou em Natal da Sorte. O senhor poderia dar uma prévia, o que a CIA está preparando para este ano de 2016? Eu te garanto o seguinte, não vai ser menor que o ano passado, não, vai ser de igual para melhor. Sim. E a árvore de Natal também já está sendo montada, né? Vai ser ali na Praça da Vitória, perto do Ravel. De novo, esse ano vai ser uma árvore de Natal mais bonita do que do ano passado. E eu imagino que o povo vai ficar surpreso com como vai ficar bonita aquela praça esse ano. Nós vamos focar toda a iluminação ali naquela praça, exatamente para chamar a atenção do Vale do Jamari, para que as pessoas saiam lá do Monte Negro, saiam do Alto Paraíso, saiam de Cacaulândia e venham aqui com seus familiares, ver a beleza da nossa cidade e acaba dando lucro também aqui, na lanchonete, no hotel, nas nossas lojas e assim por diante. Muito bem, senhor Adeir. A nossa cidade de Ariquemes, ela cada vez mais vem crescendo com essa parceria graças à CIA. O senhor concorda comigo com essa parceria? Porque igual tivemos aí esse sucesso na Expoari, que é a maior festa da região norte aqui do nosso país, e teremos então a maior árvore de Natal aqui. Então Ariquemes vem se surpreendendo a cada vez mais. Eu vejo isso aí o seguinte, a associação comercial, ela está hoje impregnada em diversos segmentos. Nós estamos impregnados aí na crediária, na APA, no Laios, na loja maçônica. Então a gente está bem miscigenado, assim que se dá o nome, né? Sim. Na sociedade de Ariquemes. É uma associação que ela é voltada politicamente só para a região. Nós não fazemos política pessoal. Então você vê que a gente está sempre envolvido na política, mas é uma política desenvolvimentícia. Ninguém está visando cargo, ninguém está pedindo emprego no governo, nem na prefeitura. Tudo que nós fazemos aqui, toda a diretoria que trabalha em prol disso aí, trabalha exatamente para melhorar a nossa região do Vale do Jamari. Ninguém tem salário aqui, ninguém tem salário na associação comercial, nem presidente, nem os diretores. Então todo mundo que trabalha aqui, trabalha vestindo a camisa da cidade de Ariquemes. Vocês já estão trabalhando com algum projeto para encerrar o ano de 2016 ou já estão trabalhando com algum projeto para 2017 aqui para a nossa cidade? Olha, a gente está sempre trabalhando, olhando lá na frente, né?
Nós não podemos falar agora do nosso projeto, nós estamos em cima de uma época política aí, mas Sim, a gente está verdade. bem envolvido. Nós estamos envolvidos até o pescoço num grande projeto para a nossa região e eu espero que, se Deus quiser, nós teremos uma grande vitória esse ano. A população de Ariquemes vai se surpreender. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Até o final do ano a gente pode falar mais sobre isso. Ok. Nós estamos aí voltados para isso aí. Eu gostaria, se você me permite, Sim. agradecer de coração a cada um dos nossos expositores, as pessoas que nos Sim, ajudaram por lá favor. na FEBOAR, porque sem você que está expondo lá com a gente, nós não existiríamos. Então, muito obrigado por confiar em nós. Obrigado à população de Ariquemes por confiar no nosso trabalho, por nos delegar essa missão, que isso aqui é quase uma missão, porque você deixar de fazer o que é seu para trabalhar no que é dos outros de graça é uma missão. E nós somos gratos por cada um de vocês, ariquemenses, que acreditam em nós. E o que podemos esperar da 20ª FEMUAR? Olha, esse ano já foi uma surpresa. Esse ano Sim. estava muito bonito aquilo ali. O ano que vem nós pretendemos melhorar mais, principalmente o visual lá fora, o externo, né? Porque o interno já ficou muito bom esse ano. Sim. E o ano que vem nós pretendemos dar uma melhorada na estética, na parte externa, para poder realmente surpreender a nossa população. Beleza também faz parte, né, do sucesso. Com certeza. Então, tudo que nós pudermos embelezar ali, vai o nome de Ariquemes que está indo, é o nome da associação comercial que está indo para o Brasil. Ok. Seu Odeir, muito obrigada por esse bate-papo aqui. Adorei conversar com o senhor, trazer informações para o nosso público sobre a economia de Ariquemes, sobre mostrar como o Ariquemes vem crescendo cada vez mais. E para a gente encerrar, então, eu quero que o senhor faça suas considerações finais. Bom, eu quero deixar aqui o meu abraço a toda a equipe do Giro Cidade. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso de informação à nossa população. Vocês estão em cima do problema. Tudo que acontece, vocês estão ali na hora praticamente, né? Então, realmente, vocês estão engrandecendo a nossa Ariquemes, levando informação tanto para o nosso povo de Ariquemes, como para as pessoas que estão passando por aqui. É um programa diário que deixa a gente realmente muito feliz. E a população de Ariquemes merece, que é uma população ordeira, trabalhadeira, é uma população que vale a pena a gente investir nela. Então, eu sou muito grato por fazer parte desse programa. Eu que agradeço, muito obrigada. E esse foi o meu Giro Entrevista de hoje. Chegou a hora de falar da Máximos. Lá na Máximos você encontra óculos solares de grau para você que quer realçar o seu olhar, relógios femininos e masculinos, produtos importados e de grandes marcas. Então, quer fazer bonito? É lá na Máximos, dos melhores momentos da sua vida. Confira comigo o VT. Agora o momento é chique. Vou falar para você de Máximos, uma loja exclusiva para você que gosta de surpreender e ser surpreendido. Produtos de grandes marcas, presentes apaixonantes com diversas opções para presentear e ser presenteado. Óculos solares e de grau para você que quer realçar o seu olhar. Joias em ouro e prata com detalhes que vão do clássico ao mais moderno. Perfumes importados autênticos, relógios femininos e masculinos das melhores marcas. Vale a pena passar e conhecer de perto. Lá você tem peças acessíveis, com descontos de até 20% à vista e parcelamento em até 10 vezes. Quer fazer bonito? É na Máximos, nos melhores momentos da sua vida no IG Shopping. Eu vou para os comerciais e já volto com mais Giro Cidade. Não saia daí que é rapidinho. Estamos de volta com o programa Giro Cidade e a matéria que abre este bloco é sobre os cuidados pós-operatórios. Muitas pessoas passam por processos cirúrgicos e não sabem os cuidados que devem ter. Então eu separei uma matéria especial para você tirar todas as suas dúvidas sobre o pós-operatório. Confira comigo. E agora a matéria que nós vamos fazer para você aí de casa é sobre pós-operatório. O que acontece? Toda mulherada vaidosa, muitas das vezes não tem o cuidado pós uma cirurgia
cirurgia plástica, por exemplo. E eu estou aqui com a Emília. A Emília, ela é esteticista, trabalha há 11 anos nesse ramo e nós vamos falar os cuidados pós-operatório. Emília, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Giro Cidade. Muito legal estar trazendo esse tipo de informação para os nossos telespectadores, principalmente para a mulherada, que nós mulheradas somos bem vaidosas e precisamos desses cuidados. Então, qual que é a importância de, depois de fazer uma operação, ter esses cuidados pós-operatório? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o SBT pelo convite, né? E é muito, muito importante os cuidados pós-operatórios, né? E nós sempre pedimos para seguir as orientações médicas, que é a drenagem linfática, porque a paciente ela sai muito inchada pós-operatório, né? E é assim primordial, né? Sim. A drenagem linfática. Tem muitas pacientes que não fazem, aí a gente sabe quando volta, o médico já sabe que ela não fez, porque vai estar cheia de edemas, vai estar durinha, né? Então, assim, nós sempre recomendamos, é primordial a drenagem linfática. O que essa drenagem linfática ela vai estar fazendo no corpo? Então, a drenagem linfática, ela estimula, né, o nosso organismo a eliminar o inchaço. Sim. Aí, no caso, é feita uma massagem, onde é feita a circulação do sangue? Como é que é feito o procedimento? É feita a massagem manual, essa drenagem linfática, né, como nós já falamos. E ela vai, nós começamos normalmente pelo braço, depois vamos para o abdômen, para a perna, né, encaminhando esse líquido que está no corpo da paciente. Emília, então, o que fazer para se recuperar mais rápido depois de uma cirurgia? Nós pedimos muito, como eu já falei, a hidratação é essencial, né? Normalmente elas ligam para o médico delas, né, ou até reclamam para nós mesmos, eu estou com muita dor de cabeça, estou inchando muito, né? Estou desmaiando. É falta de líquido. É falta de líquido. Os médicos sempre eles recomendam de 4 litros, no mínimo 4 litros de água. Não só a água, né? Nós pedimos que toma sucos, água de coco, tudo isso vai estar ajudando no pós-operatório dela, né? Porque ela perdeu todo aquele líquido ali fazendo a lipo. Né? Perdeu a gordura, então ela vai estar desidratada. Então ela precisa se hidratar. O principal é a hidratação e a drenagem linfática. E a drenagem linfática. Você falou aí da parte do suco. Tem alguma fruta específica que vai ajudar nesse líquido? Não tem uma fruta específica, né? Nós só pedimos que seja um suco que ela tem um profissional, a doutora Anny gosta de sempre brincar que é o caldo da fruta. Faz o caldo da fruta e toma. Sem açúcar. Sem açúcar. Nós já temos que começar e ensinando elas a isso. Porque ela fez uma cirurgia para ficar bonita. Para tirar aquela gordura que estava incomodando, né? E o que nos faz engordar são açúcar. Principalmente, né? Emília, outra coisa muito importante também é o curativo. Como fazer o curativo pós-operatório? Então, elas voltam para esse curativo após 10 dias. Nesses 10 dias, ela vai estar, no caso nosso, que é uma equipe, saiu da cirurgia, vai para a estética com a gente. O que nós orientamos a paciente estar fazendo? Ela vai estar tomando banho, vai pegar a toalha, secar no local. Se for a mama, ela vai secar a mama, o abdômen. Né? Secou, ela pega o secador no ar frio, nós ensinamos. Nós precisamos que esse curativo fique sequinho. Tá? Para ter uma boa higienização, para não estar dando fungos, para não inflamar um pontinho, para não ter problema com o pós-operatório dela. Emília, como nós falamos da importância do líquido, que é importante tomar bastante líquido, e no caso a alimentação, a comida, também tem alguma recomendação para isso? A primeira coisa que os médicos pedem é para que elas não façam dieta, porque elas acham, eu fiz a cirurgia e eu vou fechar a boca. Né? Durante esses 30 dias ela está liberada a comer de tudo. Lógico, tudo moderado, e o açúcar a gente pede para tirar, né? Mas não tem dieta nenhuma. Né? O que nós recomendamos é que elas ingerir bastante vitaminas, né? Comer bastante frutas e a proteína. Né? A gente até recomenda, que tem o mito que o ovos faz mal, mas não. A gente sempre recomenda elas estarem comendo. Né? Como eu acompanho a alta, vou ao quarto com os médicos, eu vejo muito eles estar falando, olha, vocês podem estar comendo ovos. Né? Elas se espantam por isso, mas é porque ele é cicatrizante, é uma proteína. Nossa, muito importante essa informação. Outra coisa também é o repouso. Como repousar, fazer o repouso logo o pós-operatório? Então, é outro mito que a gente vê falar, né? O pessoal
Normalmente a gente fala assim, ó, você não está doente, né? Você fez uma cirurgia. Então ela vai poder estar andando, né, dar aquela caminhadinha básica, não precisa estar, né, para se cansar, mas ela não precisa ficar deitada, ela pode estar caminhando, ficar sentada, não ficar o tempo todo deitada, porque ela ficar o tempo todo deitada, ela vai inchar. Sim. Né? E aí ela caminhando, quando for à noite, ela vai dormir bem. Porque o pós-operatório, a gente fica toda machucadinha, toda dolorida. Então, quando eu caminho, eu vou cansar um pouquinho, então meu corpo vai relaxar. Vai relaxar. E no caso de dor, como aliviar a dor? Então, eles sempre têm os remédios, os analgésicos que são passados pelos médicos, né? E é o que eu volto a falar para você. Ela só vai sentir dor, ela só vai sentir o incômodo da dor de cabeça que eu falei para você no começo. E a náusea é a falta do líquido. Sim, né? a falta o pós-operatório é primordial. Eu vou sempre estar te repetindo isso. É o líquido. É o que a gente fala o tempo todo para as pacientes. Tanto que a gente começa a drenar, elas começam a passar mal. Por quê? Porque não se hidratou. Não se hidratou. Né? Já a paciente que ela teve esse conselho antes e já vem tomando esse líquido, no caso, quando ela for fazer a drenagem, ela já não vai ter esse mal-estar. Não, ela vai ter um pós-operatório tranquilo. Tranquilo. Né? Tem paciente que ela fala assim, Emília, será que a semana que vem ela faz uma lipo? Ela fez uma lipo. Será que o médico falou que a semana que vem eu posso trabalhar? Ela vai poder trabalhar sim, se ela seguir, né, a risco as orientações médicas, que é o que eu sempre vou estar aqui repetindo. A água é primordial. Se hidratar para um pós-operatório não tem coisa melhor. Sim. Tá? Não tem outra receita. Tomou os remédios direitinho e se hidratou, ela não vai ter problema nenhum. Ok. Emília, muitas mulheres têm esse medo desse mal-estar, né? E muitas das vezes não sabe desses conselhos. Então, qual que é a importância também de ter um profissional por perto, acompanhando, auxiliando durante esse pós-operatório? Então, a importância do profissional, ela vai estar tendo a segurança do médico dela ali acompanhando, que é o que a nossa equipe sempre procurou a fazer, né? Por isso, nós sempre frisamos, somos uma equipe. A nossa estética é aqui junto no hospital justamente para isso. A paciente está ali, sentiu algo, passou mal, eu já estou entrando em contato com o médico, olha, doutor, né, a paciente tal, tá isso. Então, isso passa uma segurança para ela. Né? Isso passa a falar assim, não, ela está assistida todo o tempo. Somos uma equipe com 5 médicos cirurgiões plásticos aqui. Então, assim, é primordial isso para ela. O acompanhamento psicológico, né, emocional, ela vai se sentir segura. Nossa, muito bem. Emília, também, existem 2 tipos na verdade, existem vários tipos de massagem. Nesse que você trabalha a drenagem, tem o mantos e a manual. Qual é a diferença dos dois? Então, a manual, a gente inicia ela mais para o edemas, né? Para o inchaço ali, ela está muito inchada. E o mantos, a gente trabalha muito nos hematomas, porque a lipo, ele deixa aquele hematomas. A gente brinca até assim, nossa, passou um caminhão em cima de você, né? Então, o mantos, ele vai atingir essa área, né? O pós-operatório 1, pós-operatório 2, o 3, vai atingir nessa área. Normalmente, onde foi mais lipado, nós costumamos usar o mantos. Lógico que ele tem outras funções, para gordura localizada, né? Para celulite, grau 1, 2, 3... Ele tem várias funções, mas no meu caso, que eu mexo com o pós-operatório, eu uso, né, ele mais para esse tipo, para essa finalidade. Para essa finalidade. No caso, no seu trabalho do pós-operatório com a paciente, você vai trabalhar com esses 2 tipos ou não? Somente com o manual ou somente com o manto? Não, eu já faço a casadinha. Eu costumo dizer que é a casadinha. Eu trabalho a manual e o manto ao mesmo tempo. Sim. Né? Ela já fecha aquele pacote comigo, ela já vai estar recebendo o mantos e a drenagem manual ao mesmo tempo. E esse trabalho, ele é de quanto tempo, mais ou menos? Ela fica em torno de 1 hora comigo. 1 hora? 1 hora comigo. E depois vai durar, são semanas ou não? O médico, ele pede 10 sessões iniciando, que seriam 10 de drenagem manual e a 10 de mantos. É quando ela vai retornar com ele vai ver que após 6, 7 dias começa a aparecer a fibrose e ele vai ver se ela tem essa necessidade de fazer mais 10 ou 20. O médico dela vai estar indicando. Sim. Né, se ela tem aquela necessidade. Às vezes eu tenho a necessidade, às vezes não. Né? O organismo é diferente um do outro. O que vai servir para você não vai servir para mim. Então a gente sempre fala isso com as pacientes.
Sim. Emília, tem caso da paciente chegar a fazer essa lipo e não recorrer à massagem, à drenagem linfática? Tem. A gente pega muito caso. Até brinco assim que Sim. a paciente operou, a gente visita ela e de repente ela some. Ela só volta no curativo, né? E quando a gente olha no curativo, tá, o profissional, a primeira coisa que ele vai ver, o médico soube que ela não fez a drenagem. Que ela vai estar com aquele inchaço do mesmo jeito que ela saiu, ela já vai estar durinha, né? Porque fica bem dura a região que é lipada. Então, assim, a gente sabe. Né? Ou às vezes ela chega pra mim, Emília, eu quero fechar com você e tal, porque eu tava fazendo com fulano. Não, ela não tava, porque no tocar a gente sabe que ela não estava fazendo. Emília, outra coisa muito importante também é que vocês têm um trabalho muito sério e para chegar a fazer essa massagem com você é só com encaminhamento, correto? No caso, nós pedimos um encaminhamento quando é a gestante. Né? Porque eu não é orientado a clínica, né, na estética a gente não aceita, só se a obstetra dela encaminhar para fazer. E o pós-operatório, o médico já no quarto, ele já vai falar para ela que ela precisa fazer, porque é 50% dele e os 50% é com a gente. Né? Ok. Emília, muito obrigada então por esse bate-papo. E para a gente encerrar, dá dicas para as mulheres que estão pensando em fazer uma cirurgia plástica, uma lipo, dessa importância com a drenagem linfática. Então, quando a gente fala da cirurgia plástica, a gente pensa, eu vou chegar lá, vou operar e vou sair linda, maravilhosa. Vai sair linda, maravilhosa, mas tem um acompanhamento, tem o pós. Então, assim, é primordial a drenagem linfática, o mantos, né? Nós temos o Power Shape também, que é um aparelho muito, muito usado. E a gente usa ele após 30 dias de pós-operatório, ele vai terminar com aquele, de repente ficou aquela gordurinha que não deu para o médico tirar. Né? O colágeno, ele estimula o colágeno. Então, assim, o Power Shape é um aparelho assim, primordial também no pós-operatório 30 dias que a gente costuma usar. Essa máquina Power Shape também ela não serve só para quem fez esse pós-operatório. Por exemplo, se eu quiser fazer, Emília, eu quero fazer uma estética, eu posso vir aqui fazer com você que esse Power Shape ele vai estar realizando esse serviço? Sim, o Power Shape nós trabalhamos a gordura localizada, né? Sim. Trabalha a celulite, a gordura localizada e a flacidez. Ele é 3 em 1. Sim. Né? Então, assim, de repente você tem só aquela gordurinha, eu não quero lá fazer uma lipo, não quero me submeter, né, aí ao centro cirúrgico. Então, você pode estar procurando a gente, nós temos o Power Shape, temos o Carbox, temos várias máquinas, né, para estar fazendo aquele trabalho menorzinho. Aquele trabalho que ela não precisa ir lá no médico. Né? Ok. Emília, muito obrigada, então, pela sua participação. Para as nossas... eu estou até chamando de pacientes os telespectadores. Para quem se interessou aqui com a nossa entrevista, como entrar em contato com você? Você pode estar ligando no 9906-1355. Fiquei nervosa. 9906-1355. Está falando com a Emília ou com a Neide, né? A Fátima também está ali com a gente. É uma equipe toda que vai estar aqui aguardando, né? Vocês que querem... tá fazendo um tratamento da beleza, que hoje a gente precisa. O mercado hoje cobra isso da gente, né? Cobra, verdade. Eu sempre falo para minhas filhas, já tenho filhas casadas, e elas falam, mãe, arruma, e eu tento estar me arrumando por isso, porque o mercado te exige isso. É verdade. Então é bom a gente estar em forma, né? Ok. Emília, então, muito obrigada. Adorei esse bate-papo aqui, tirando as dúvidas das mulheres sobre os cuidados pós-operatórios. E nós continuamos, então, com a programação do Giro Cidade. Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense. Estamos de volta e neste século XXI os homens têm se mostrado mais vaidosos. E pensando nisso, nós separamos uma reportagem falando das tendências masculinas neste ano de 2016. Confira comigo agora. Os homens estão muito mais vaidosos e ligados ao que dita moda e às suas novas tendências. Neste ano de 2016, estamos cheios de tendência e eu estou aqui com o Marcelo para falarmos sobre isso, sobre as belezas masculinas, sobre as tendências masculinas neste ano de 2016. Marcelo, primeiramente, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa Giro Cidade. É sempre uma honra tê-lo conosco, trazendo essas informações de moda, de tendência, para as pessoas ficarem mais antenadas. Então nós vamos começar falando sobre corte de cabelo. Marcelo, agora, qual que é a moda mais atual? O que é que os homens eles estão mais usando neste ano? Bom,
O que se percebe de um tempo para cá é cada vez mais que a beleza masculina vem entrando em evidência e com isso coisas que antes eram passadas desapercebidos, né? Que era o homem chegava, sentava, cortava e ia embora. Sim. Né? Hoje não, hoje o homem tem um estilo, ele tem um corte, ele tem uma tendência que ele segue. E o legal da moda é que a moda ela segue um ciclo. E que se a gente perceber agora e dar uma olhada nos cortes, você vai ver que todos os cortes remetem a uma tendência muito dos cortes dos anos 60, pós-guerra, aquele corte mais militar, com a lateral um pouco mais curta, a parte de cima um pouco mais comprida, né? E a partir disso você tem variações, né? Desde um topete, uma coisa bem anos 60 mesmo, com a lateral bem curtinha, até o lenhador, que é um cabelo com a parte de cima um pouco mais comprida, a lateral mais raspada. O samurai, que veio numa nova versão, onde você tem o rabo de cavalo preso aqui e a lateral toda. E até mesmo o moicano, que saiu de moda e está voltando com uma nova estilagem, uma nova roupagem. Muito bacana. Então, hoje em dia, é até porque as pessoas, elas se baseiam muito nas pessoas famosas, né? Vê o que essas pessoas famosas estão usando e acaba se baseando. E a gente vê aí uma geração toda voltada com esse estilo de corte de cabelo, que hoje em dia seria mais o corte militar, então. Isso, você vai ver, assim, que são tendências que vêm do corte militar, né? Mas se você vê jogadores de futebol, atores de TV, que eles seguem isso. Tu tem desde o Cristiano Ronaldo, que é um ícone na Europa, até o Caio Castro, né, que é um outro ator famoso aqui local, né, do Brasil. Então tu vê essas mesmas tendências sendo seguidas, onde você vê laterais mais curtas, parte superior um pouco mais longa, né? E com isso também você tem hoje as barbas acompanhando. A barba que até um tempo atrás era praticamente símbolo de desleixo, né? O homem que estava com preguiça, que deixava a barba crescer. Hoje não, hoje ele entrou nesse estilo e hoje a barba entra numa nova tendência que vem até ser praticamente a maquiagem do rosto masculino, digamos assim. Então hoje você afina rosto com barba, você valoriza um formato do rosto, você mascara um formato de rosto. Então hoje a barba auxilia na beleza masculina. No caso da barba, ela veio para... eu quero ter um rosto mais fino, então se você como hairstyle vai fazer um jeito para que a pessoa tenha um rosto mais fino. E é claro, hoje em dia as mulheres estão até preferindo mais homens com barbas. Isso, a barba ela serve da mesma forma que quando a gente faz uma maquiagem, você trabalha com um efeito de luz e sombra, onde você valoriza o que a pessoa tem de mais bonito e esconde o que ela tem de feio. A barba funciona dessa forma. Então você consegue criar linhas mais altas, linhas mais baixas, que vão dar destaque ao rosto de forma diferente e valorizar a beleza masculina. Marcelo, outra coisa também que está aqui no mundo da moda masculina são os cosméticos, porque antigamente não existia, por exemplo, shampoo para homem, condicionador para homem, e hoje não, hoje nós já podemos ver nas farmácias, nas prateleiras de mercado, essa variação aí para tendência masculina. É muito legal que, assim, há um tempo atrás, o que se tinha? Se tinha produtos feitos para mulheres em que homens usavam. Sim. Então, você tinha alguns resultados, mas não era algo feito especificamente para homem. E hoje você tem produtos com características para o homem. Exemplo disso, eu acho que o maior exemplo disso se chama a coloração masculina. Hoje você tem uma coloração pensada para o homem, para o dia a dia do homem. Então é uma coloração de 5 minutos, ou seja, o homem não perde aquele mesmo tempo que a mulher perde no salão, onde ela te deixa uma aparência extremamente natural, tanto que hoje ela é feita opaca. Por que ela é feita opaca? Porque o brilho é que dava aquela artificialidade. Então, homens pintavam o cabelo com o brilho que dava as colorações, que eram feitas para mulheres, e as mulheres querem que a coloração apareça, elas não querem passar desapercebidas, entende? Então, era feito algo que no homem ficava muito artificial, ficava até com uma aparência meio de peruca. Agora não, agora você tem uma coloração que você aplica e fica idêntico ao teu cabelo natural, que você espera 5 minutos, às vezes é mais rápido do que cortar o cabelo, a parte de coloração, e você elimina os brancos.
né? Você hoje tem shampoos específicos para o couro cabeludo masculino, com princípios ativos que vão diminuir a tendência de calvície, vão fazer uma limpeza maior do couro masculino, porque as necessidades do homem são diferentes da mulher e isso foi visto, né, pelo mercado cosmético. Marcelo, agora uma coisa aqui. Posso dar um exemplo pessoal? Claro. Por exemplo, eu e meu marido estávamos no mercado e lá tinha o shampoo para mulher, né? O homem, que é escrito em inglês. Shampoo para mulher. E não tinha o masculino. Eu falei, então leva esse daqui. Ele, mas é para mulher. Eu disse, acho que não tem nada a ver. Tem alguma modificação se ele usar um shampoo que é diferente? Não. Homem... O shampoo ele tem como o princípio básico a limpeza. Então, qualquer shampoo que você compra vai fazer a limpeza. Só que a diferença do shampoo masculino para o shampoo feminino é que no shampoo masculino você vai ter princípios ativos que vão trabalhar outras necessidades. No caso do homem, a maioria dos princípios ativos trabalham muito a parte do couro cabeludo, que é onde você tem o princípio da calvície. Então, todo homem acima de 30 anos tem esse pânico com a calvície. Ou ele já aceitou a careca ou ele briga contra a careca. Então, nos shampoos masculinos, normalmente você tem princípios ativos que vão fazer uma limpeza melhor desse couro cabeludo, que vão evitar o excesso de oleosidade, escamações e coisas assim, que são características mais específicas dos homens do que das mulheres. Ok. Outra coisa também, Marcelo, que antes existia um tabu e hoje não tem, né? Vem quebrando esse tabu em relação à beleza masculina, que é fazer a sobrancelha. Hoje em dia, você aqui no seu salão, como você lidar com isso? Então, a sobrancelha foi outra coisa que era exclusivamente de mulheres e que hoje já faz parte da rotina masculina. Claro que são processos vistos de forma diferente. A sobrancelha masculina é tirado o excesso, e suficiente para levantar o olhar e deixar a pessoa com um olhar um pouco mais suave. É diferente da mulher, que é feita aquela sobrancelha mais delineada, mais marcada, aonde, como a gente disse, tudo que é feito para o homem é para parecer natural. Diferente da mulher que quer que os outros vejam que ela fez. Então a sobrancelha da mulher ela é mais definidinha, mais marcadinha, mais certinha. O do homem ela é um pouco mais despojada, mas fazendo a limpeza nos pontos certos, para levantar o olhar, para deixar suavizar, porque às vezes o homem tem, na verdade, uma quantidade de pelo muito grande, que dá uma expressão um pouco mais pesada, limpar entre as sobrancelhas, né, que às vezes, no caso do homem, é unida. Então, é uma coisa também que hoje vem crescendo com muita frequência. Outra coisa também, Marcelo, que nós falamos, vamos voltar lá nas barbas, que nós falamos no início, e falando de sobrancelha, é a depilação. Porque, no caso, hoje em dia, os homens também, tem muitos homens, no caso da barba, que tem o problema de alergia. Então, tem a oportunidade de estar fazendo vários tipos de depilação. Quais seriam esses tipos? Bom, a vantagem agora com as evoluções é exatamente isso, né? Você tem, hoje, várias formas de fazer a retirada desses pelos. Desde da gilete, né, do fio, da navalha, como era feito antigamente, até técnicas modernas, onde você usa cera, onde você usa a retirada com fios, onde você usa até o próprio laser, que vai te dar um tempo maior. Em casos de alergia e tudo, a gente até tem pessoas que fazem a laser, por quê? Porque com isso vão ter uma retirada de fios com um espaçamento maior. Outra tendência que veio a partir do momento que começou a se usar a barba, e principalmente barbas maiores, é a higienização da barba. Por quê? Fios, pelos, então pode haver resíduos, então é necessário também um processo de higienização. Então hoje os homens também têm esse cuidado de lavar a barba como lavam o cabelo, com shampoo, com condicionador, né, para deixá-la macia, para deixá-la gostosa e deixá-la cheirosa. Porque também não adianta estar com uma barba bem cortadinha e não estar cheirosa. É verdade. Né? Outra coisa também é a maquiagem para homens. Hoje também os homens, principalmente nós que trabalhamos na televisão, nós vemos aí alguns apresentadores, eles usam maquiagem até para ficar melhor no vídeo, melhor na aparência, não por ser uma coisa exclusiva de mulher, como a gente falou no início, mas sim por um cuidado mesmo pessoal. E os noivos também, que estão utilizando muito a maquiagem. Exatamente. Agora com uma nova tendência, que é a da imagem HD, as imperfeições da pele aparecem muito. Então,
tanto homens quanto mulheres vão ter isso aparecendo com mais facilidade. Na mulher já vinha-se com o hábito da maquiagem, de esconder e tudo. Mas se percebeu que também se fazia uma diferença no homem essa maquiagem. Então hoje você tem a maquiagem HD, que é uma maquiagem feita para a pele, para dar uma suavizada. Sempre lembrando que tudo que se faz para homem se mantém uma naturalidade. Sim. Então você tem que olhar para o rosto do homem e não perceber que ele está maquiado. Mas você tira manchas, você tira olheiras, você faz pequenas correções no rosto, aonde depois nas fotos, no vídeo, deixa tudo muito mais harmônico. E é uma tendência que vem acontecendo muito forte aos noivos. Por quê? Porque tu vai fazer fotos que vão durar a vida toda. E é importante que essas fotos fiquem bonitas, que não tenham vermelhidão, que não tenham, de repente, dá uma época, deixa mais nervoso, sai pequenas manchas, saem espinhas e tudo isso. Tudo a gente consegue esconder dentro dessa maquiagem masculina, feito de forma extremamente natural, mas que vem a propiciar toda essa beleza. Porque a mulher também tem direito de ter um homem bonito em casa, né? É verdade. Marcelo, outra coisa que nós estamos vendo muito aqui na cidade de Ariquemes, que também eu creio que é uma coisa que é tendência para trazer mais conforto também para os homens vaidosos, são as barbearias, né? Que está tendo bastante aqui em Ariquemes, que também vem de fora, né? É um novo conceito de salão de cabeleireiro. Isso é uma coisa que veio de fora, já via, inclusive comentava com alguns amigos que eu sentia falta aqui, que são as barbershoppers, que são espaços para o homem, onde o homem pode sentar, pode ter à vontade, normalmente tem um bar. Fora daqui eu conheço inclusive algumas com mesas de sinuca. Então é um clube masculino, é um canto para o homem chegar e ficar à vontade e poder relaxar, poder tomar uma cervejinha, jogar uma sinuca enquanto espera para cortar o cabelo. Então tu tem essa tendência e eu espero que cada vez ela se fortaleça mais, porque é muito gostoso o homem ter o canto dela, porque a maioria dos salões são pensados para as mulheres. É verdade. Quando se fala em salão de beleza, o foco é mulher. E o homem é um cliente em potencial que cada vez mais vem investindo em si, na sua aparência. Os homens vêm envelhecendo com mais vigor, entende? Então eles querem se olhar no espelho e se sentir bonito. E por que não ter um cantinho dele, ter o clube dele, um lugar onde ele vai chegar, vai poder brincar, vai poder se sentir à vontade? Então eu acho uma coisa extremamente positiva e que bom que a Ariquemes chegou nisso. Verdade. Marcelo, muito legal, adorei o nosso bate-papo. Então, para a gente encerrar aqui, vou pedir para você fazer suas considerações finais com algumas dicas masculinas. Então, vamos lá. É importante que, assim, da mesma forma que a gente, quando pensa num corte masculino, num corte feminino, a gente quer valorizar o rosto, hoje isso é feito com o homem a partir do corte de cabelo e a partir da barba. Claro que o homem, principalmente, tem algumas limitações, porque conforme o tempo vai passando, a calvície vai, às vezes, impedindo que a gente faça tudo que deveria e que gostaria. Mas o legal é que a barba veio justamente permitir esse contraste. Então eu conheço pessoas que hoje estão carecas, mas que fazem uma barba estilosa, alguma coisa. Então aproveite isso, desenvolva isso, crie o seu estilo, que nós estamos aqui justamente para isso. Achar o que é o seu visual e colocar isso para fora. Ok, muito obrigada mais uma vez. Esse foi o meu bate-papo com o Marcelo. Continuamos então com o programa Giro Cidade. Gente, essas foram as notícias de hoje. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu me despeço por aqui e no próximo programa teremos o desfile do dia 7 de setembro. Saberemos o que aconteceu aqui no município de Ariquemes e também o show da cantora gospel Aline Barros. Então não perca que essa semana o programa está especial para você aí de casa. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima. Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.